Na mitologia romana, Aurora era a deusa do amanhecer. Era ela que abria os portões do céu para a chegada do sol, simbolizando a renovação e a esperança. O nome próprio significa o romper da manhã, a primeira luz do dia. Há também a aurora boreal, um fenómeno de luzes no céu ligado à magia e à cor. Quando lhe foi atribuído este nome à nascença, ninguém imaginaria o quanto Aurora teria de suportar para poder cumprir a essência do nome. Aos 17 anos, vem do Alentejo para Lisboa para estudar Direito e a PIDE havia de mudar a sua vida para sempre. Sobreviveu a 20 dias de isolamento, foi a mulher portuguesa que esteve mais dias em tortura de sono. Lutava pela liberdade e contra a guerra colonial. A ambição e depois o silêncio podiam ter-lhe custado a vida, mas depois chegou a tal luz, a vida depois da escuridão, a carreira nos tribunais e hoje, mais de 50 anos depois, está aqui comigo para contar tudo o que guarda na memória da mente, do corpo e das emoções. Muito bem-vinda, Aurora Rodrigues. Muito obrigada, É um agradeço privilégio. muito a este programa que tem um nome muito bem, um trocadilho muito bem encontrado. Não sou dona de casa, sou dona da casa agora, hoje, neste momento, consigo. Mas esperavam que fosse dona de casa, quando era mais jovem. Dona de casa não fui, a minha mãe foi e as mulheres Antes dela, que eu vi quando era pequena e que vejo ainda são efetivamente donas de casa e era isso que era assim que eram designadas na lei. Às mulheres competia, quando eu entrei para Direito, às mulheres competia o governo da casa. Que era de acordo com a sua condição. Portanto, quem tivesse dinheiro, as mulheres que tinham mais posses, seriam as criadas quem fazia o trabalho de casa. As mulheres mais pobres eram as domésticas e faziam elas o trabalho. O que sempre foi falso. As mulheres trabalhavam. A Maria Lamas mostrou isso muito bem nas Mulheres da Minha Terra, onde põe e mostra as mulheres de todo o país que efetivamente trabalhavam, porque se não trabalhassem as mulheres pobres, não tinham que comer e que dar aos filhos. Elas trabalhavam e nos campos do Alentejo trabalhavam, faziam a ceifa, faziam a monda, trabalhavam, só que não lhes era reconhecido sequer o estatuto de trabalhadoras. As mulheres tinham de trabalhar porque os maridos ou estavam desempregados, muitas vezes estavam, sobretudo no Alentejo, ou então não ganhavam o suficiente, portanto as mulheres tinham que trabalhar, mas isso não era dito. Havia um regime hipócrita em que as mulheres, pelo menos no livro escolar onde eu aprendi, na escola primária, havia uma estampa e era isso que nos era transmitido, uma estampa em que chegava um homem, o dono da casa, o marido, que era ele que tinha o poder marital, portanto o chefe de família, vinha com uma enxada ao ombro, completamente limpo, como se alguém pudesse, só lhe faltava a gravata, como se alguém pudesse vir de cavar, ter estado a cavar um dia e vir assim tão limpinho. Mas aquele ele vinha, póster comum do Deus, Pátria e Família tem essa imagem, não é? exatamente, é isto, Deus, pátria e família. E a mulher em casa muito cuidada. E ela muito cuidada, tudo completamente brilhante, a menina a brincar com os bonecos, as bonecas, e o rapaz vestido com a farda da mocidade portuguesa. Portanto, E como se aquilo tudo fosse, como se corresse isto, tudo bem, fosse saudável e não houvesse pobreza, não houvesse como se fosse dificuldades. verdade. Portanto, os rapazes eram criados para servir a nação e servir a pátria e Além Deus. fronteiras também, fora do Portanto, país. Deus e a pátria, como? Fora do país também, não é? Servir a pátria e honrar a pátria na guerra colonial e tudo Não, isso. essa parte não se dizia. Não era assim. O que eu só, quando andava na terceira classe, é que começou a guerra em Angola.
E aí sim é que ouvimos falar em guerra. Até aí nós tínhamos de saber os rios, os caminhos de ferro de Angola, de Moçambique, tínhamos que saber tudo como se fosse cá. Só que não, era uma coisa completamente decorada, porque não conhecíamos, como os soldados que eram obrigados a combater, que eram embarcados, também não conheciam. A guerra colonial foi o que depois levou a que a sua vida mudasse por completo. A sua oposição à guerra colonial foi o que depois a levou a tempos bastante difíceis. O nome José António Ribeiro Santos pode não ser conhecido por muitas gerações, por muitas pessoas atualmente, mas foi o nome que depois a levou a tudo o resto. Era um estudante Sim, que num dia, num hall da Faculdade de Direito, se pôs em pé e apelou aos estudantes, aos outros estudantes, que se mobilizassem contra a guerra colonial e foi depois assassinado pela PIDE. E a Aurora estava lá. eu estava e também o ouvi apelar contra a guerra, portanto, no átrio da Faculdade de Direito, na cidade universitária, ele em cima de um banco, porque o José António Ribeiro Santos era um rapaz baixo, e ele no, em cima de um banco e o Galamba de Oliveira em cima de outro banco e apelaram O que à é que eles deserção diziam? e contra a guerra. O que é que diziam exatamente? Eles diziam que os jovens não tinham de embarcar, deviam desertar e apelavam à deserção. E porque aquela guerra era uma guerra injusta, os povos tinham direito à autodeterminação e foi aquilo que eu retive daquilo que eles disseram, portanto o hall estava repleto de estudantes, eu ouvi-os falar e disse, pensei, comigo estes são os meus, porque era precisamente isso que eu pensava. Em Beja eu tive a sorte, aliás a minha vida é cheia de momentos de sorte, eu tive a sorte em Beja de conhecer e conviver com um rapaz que pertencia a um círculo de leitura. Os livros eram proibidos, mas se calhar lia-se mais nessa altura do que hoje. E o Gonçalves pertencia a um círculo de leitura de livros e jornais mais ou menos, Vanguardistas? sim, restringidos, o comércio eh, do Funchal, o Jornal do Fundão. Mas diz eh, que se lia muito porque arranjava-se forma de conseguir esses documentos, apesar de sim, ser proibido. era proibido, mas era proibido. Os jornais não eram bem proibidos, só que só circulavam muito restritamente. Eram para assinantes, só eram vendidos em determinados locais e os livros também. Não havia livros sobre a guerra colonial em África, a guerra colonial portuguesa não havia, mas havia sobre a guerra do Vietnã, que era uma guerra da mesma natureza, uma guerra do imperialismo e do colonialismo. E eu li tudo o que havia sobre a guerra do Vietnã. Curiosamente, eu lia sem os outros rapazes que pertenciam àquele círculo, e eram só rapazes, eles não sabiam, sem que eles soubessem. O Gonçalves, que tinha outra perspectiva, e ainda bem, passava-me os livros todos, os jornais, e discutia as coisas comigo. Eu tinha de ler muito depressa para ele depois os livros continuarem a circular, para ele os devolver, mas emprestávamos. E eu lia, li muito. Eu nunca tinha lido tanto tão depressa, e li. E quando cheguei à universidade eu já era contra a guerra. Contra a guerra colonial, não só por causa de morrerem os soldados portugueses, porque o colonialismo em si, na essência, é injusto. São povos, países, não são povos, são países que dominam povos, outros países, e outros povos que têm direito à autodeterminação. E eu já pensava assim, no dia 12 de outubro de 1972,
houve um encontro de estudantes em económicas, chamávamos económicas, que é hoje o Instituto Económico-Financeiro, ali no Calhas, e houve, quando havia pelas paredes, portanto, palavras de ordem e uns cartazes, que era uma vietnamita no arrozal, que eu tinha até ajudado a imprimir e a colar, e apareceu um indivíduo que só podia ser um informador, um bufo, porque estava com um caderno pequeno a escrever o que estava nas paredes. Perguntaram-lhe, pronto, foi interceptado, o que é que ele estava a fazer para quem? E ele não soube explicar. E, entretanto, foi levado para a frente, aquilo é um anfiteatro, fora, mesmo em frente, do edifício principal de Económicas, que hoje é um bar, é uma esplanada, que dá para o rio, portanto, é aquilo que dá dinheiro. E nesse anfiteatro, esse indivíduo foi levado para a frente, havia uma secretária, onde o professor dava as aulas, porque havia aulas aí, e esse indivíduo foi lá colocado a ver se ele dizia o que é que estava ali a fazer, a que é que pertencia. Do meu ponto de vista, isto é absolutamente absurdo. Não era isso que tinha que ter sido feito. O que tinha que ter sido feito, acho eu, naquele momento era dar-lhe um pontapé ou uma cadeirada e pô-lo na rua. Os dirigentes da Associação Académica de Económicas, nesse ano, decidiram, eram tão formalistas e ao mesmo tempo, custa-me um bocado utilizar a expressão, mas foi uma estupidez, é um absurdo. Telefonaram, foram ter com o secretário da faculdade, que se chamava Estrela, telefonaram para a PIDE para virem PIDES identificar, ver se aquele indivíduo que estava a tirar os apontamentos era informador ou não era, se era da PIDE ou não era. No fundo, chamaram PIDES para um anfiteatro cheio de estudantes. E nós, quando eles vinham, corremos ao lado para tentar chegar primeiro e impedir que entrassem na sala onde estavam Ribeiro Santos. os estudantes. O Ribeiro Santos estava comigo, cá fora, e veio pela escadaria. À entrada há uma grande confusão, gera-se uma confusão. Um dos estudantes da Associação Académica diz: calma, calma, nós temos garantias. E aquilo gera-se uma confusão, há estudantes que avançam, há estudantes que recuam, a porta não deixa, uma única porta não deixa, havia outra, mas estava fechada, e a porta não deixava entrar toda a gente ao mesmo tempo. E os PIDs entraram. O Ribeiro Santos entrou, eu entrei, entramos muitos, e não é bem a queima-roupa, mas é uma distância quase como se fosse a queima-roupa. Um dos PIDs puxou a arma e eu vi. Meteu a mão até há muito pouco tempo, eu pensava que era do bolso do casaco, entretanto o José Lamego é que me disse que era do coldre. Tirou a arma e disparou sobre o Ribeiro Santos. O Ribeiro Santos não morreu logo, veio a morrer no hospital depois de assassinado, depois de ter sido baleado. O final dele, da vida dele, foi no Hospital de Santa Maria. E uma das entrevistadas anteriores, que entrevistou antes, a Isabel do Carmo, a doutora Isabel do Carmo, estava lá. Depois disso, houve vários estudantes que foram presos mais à frente. Houve mais à frente vários estudantes que foram presos houve uma
um clique. Houve uma alteração muito substancial na forma como os estudantes estavam a reagir e a resistir, e não só os estudantes. Aquela morte expultou um grande movimento social. Eu fui, digamos, referenciada mais vivamente e mais ativamente e passei a ser controlada nessa altura, porque eles viram-me no cemitério. Quando foi o funeral do José António Ribeiro Santos, estava muita gente no largo onde ele vivia, que é hoje a calçada Ribeiro Santos. E o largo estava cheio, mas não eram só estudantes. E tínhamos decidido levar o caixão aos ombros, só que a polícia carregou, polícia de choque, tirou o caixão, deu dentro do carro funerário, e nós que tínhamos, muitas das pessoas, as que estavam lá na rua e outras já estavam no cemitério, mas tínhamos programado fazer uma manifestação. Não fizemos a manifestação porque o carro foi à frente, com a urna, e nós fomos a correr atrás. Quando cheguei, e outras pessoas, porque o grupo depois dispersou-se, uns corriam para um lado e outros corriam para o outro, em direção ao cemitério da Ajuda, que é onde ele foi. E quando eu cheguei, o cemitério já estava fechado, mas eu e mais uns quantos conseguimos saltar na calçada do Galvão, por baixo do cemitério da Ajuda, no muro, ainda se vê o sinal dos socalcos. E nós trepámos o muro, eu trepei, mais uns quantos, trepámos o muro, e eu, como era muito magrinha e pequenina, consegui aproximar mesmo do sítio onde estava a cova. Consegui aproximar-me, chegar mesmo à cova. E a cova estava rodeada de polícias e de pitos. Os pitos eu vi mais tarde a saber que eram pitos. E eles viram-me. E a determinada altura nós gritámos assassinos. Tinha 21 anos quando Tinha foi 21 levada para Caxias. Nessa altura tinha 21. O que é que se sente quando se está a ser presa e se vai para um lugar sem saber, embora antecipasse aquilo que iria acontecer, ainda assim não sabe o que é que vai acontecer, não sabe como é que se vai sentir, não sabe quanto tempo ficará, como é que sairá dali. Nesse percurso, ao ir para Caxias, o que é que se sente? Eu, quando fui para Caxias, do comando da PSP, para Caxias, eu fui com os outros que tinham sido presos comigo. Eu, quando o José António Ribeiro Santos foi assassinado, aderi ao MRPP. Entrei para a organização a que ele pertencia, que era a Federação dos Estudantes Marxistas-Leninistas, e praticamente ao mesmo tempo, que era o setor estudantil do MRPP, e praticamente ao mesmo tempo eu passei para o MRPP, que era o movimento reorganizativo do Partido do Proletariado. E eu fazia parte do aparelho técnico. Mas quando assassinaram o Ribeiro Santos, que é de facto ainda... Eu hoje ainda nada já me faz chorar, mas o Ribeiro Santos, a memória, ainda me comove bastante, porque é uma altura em que ninguém pensa morrer. Ele tinha pouco mais que eu tinha 20 na altura, Ele tinha 26 anos, e creio. eu tinha 26. E ninguém pensava que iam matar um de nós. Nós sabíamos que eles matavam, mas mataram-no. E mataram-no ao meu lado. E eu, nessa noite, eu entrei para a organização e eu disse, eu faço tudo. Mas estava disposta a fazer absolutamente tudo. Eu ia à faculdade, mas ia só levar propaganda. Até aí eu queria acabar o curso. Pensava que ainda acabaria o curso. Nesse dia deixou de ser importante. E eu ia fazer tudo para que no meu silêncio e na minha inércia, perante isso, eles não matassem mais ninguém. Eu ia fazer tudo, mas tudo. E tudo foi mesmo muito, porque foram Foi 3 tudo. meses
Ao fim de 8 dias de prisão, começou a tortura de sono. Sim, eu fui presa, já me tinham ameaçado, levaram-me, quando fui para Caxias, entrei primeiro no Reduto Sul. Saí da carrinha, tiraram-me sozinha, os outros também tiraram, mas eu nunca mais os vi, e despiram-me. Portanto, havia uma secretaria, uma espécie de secretaria, um espaço amplo, em que estavam indivíduos, as criaturas, a escrever ou a fazer que escreviam à máquina, e duas PIDES, a PIDE Madalena e a PIDE Albertina, tiraram-me a roupa toda, mas Roupa toda. interior também, sim. Também a roupa interior, tudo. E eu fiquei nua diante daqueles indivíduos que estavam a olhar para mim, aqueles homens que não são homens. Aí começava a humilhação por ser mulher. Aí foi a humilhação por ser mulher. E depois aqueles indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino, que eu ainda hoje não os considero nem homens nem mulheres, nem pessoas. São seres subhumanos. Quem se sujeita a fazer aquilo faz tudo e perde o estatuto de humanidade. Deixam de ser humanos, é aquilo que eu acho. Mas aí despem sobre o argumento de procurar alguma coisa Não. ou mesmo para humilhar Então por eu vinha simplesmente. da polícia, eu vinha da PSP. Eles despem-me para despir, para mostrar o meu corpo nu, para humilhar. Que tanto quanto eu sei, só fizeram isto às mulheres. Eu, inclusivamente, só descobri mais tarde, eu tinha uma camisa com um bolso, e nesse bolso, eu mais tarde, depois da camisa ser lavada, descobri que tinha um carimbo, um selo que nós fazíamos com papel craft, que tinha a foice e o martelo, MRPP, Guerra do Povo, a Guerra Colonial, e tudo isso eu tinha no bolso. Quando eles me revistaram, isto não era revista nenhuma, Ou seja, se fosse uma revista, teriam tirado isso. É isso. teriam visto tudo. Então, se fosse uma revista, tinham visto o que estava nos bolsos. E estava num bolso. No dia 16 de maio, eu fui levada pela primeira vez à cela de tortura, porque até aí eu só tinha visto a secretaria. E fui interrogada primeiro num gabinete. E o que era a cela de tortura? Como é que era? O que é que se passava nessa cela de tortura? Nessa cela de tortura onde eu entrei a primeira vez, no dia 16, foi só para me dizer que me iam torturar. Aparece um PIDE, Américo da Silva Carvalho, que me diz que eu tenho duas vias. Tenho a via do sacrifício e a via da colaboração. Seja qual for a via que eu escolha, o resultado é o mesmo. Dali não sai sem falar. Mas não é hoje, disse-me ele. É daqui a 8 dias. É para ter tempo de tentar. Medo. O medo é a coisa pior que nós podemos ter e, sobretudo, nos dias de hoje nós percebemos muito bem como nos querem meter medo. Aquilo que nós nunca podemos ter é medo. Ou seja, nós temos medo, mas vencemos-lo. É preciso ser mais forte que o medo. Era aquele tempo para construir cenários na sua cabeça para pensar, ok, é melhor colaborar e É denunciar. melhor e tal, porque eles vão mesmo torturar-me. E assim. Passados 8 dias, precisamente os 8, começou a tortura. E começou por aí. Tortura do sono. E eu estive 16 períodos de 24 horas, e eu sei que foi assim, porque pelo calendário seria diferente. Eu fui levada ao fim de um dia e regressei na manhã de outro. Começou a contar, porque ninguém lhe dizia o número de dias, era a Aurora que ia contando. Eu ia contando, ia fazendo uma coisa, eu tentei sempre proteger-me. Eu olhava, manter a minha lucidez. Eu olhava para o relógio deles, tentava contar os dias, tentava contar as horas, tentava ver. E eles vinham como as pessoas veem, normalmente, as pessoas que eles não eram, mas toda a gente vem com relógios, usa relógios de pulso. E eu olhava para o relógio para ver as horas. Porque o seu foi-lhe retirado.
logo à entrada, os atacadores de sapatos, tudo. Foi-me retirado o relógio, foi-me retirado tudo. E nessa altura não tinha mesmo nada. Eu estive 16 dias e 16 noites consecutivamente, sem dormir, com muitos episódios pelo meio. Mas como é que é essa tortura? O que é que fazem para a manter acordada e para a torturar? A primeira coisa que me fizeram foi naquela cela, só estavam pitos, estava eu. Encostaram-me, não me encostaram, aproximaram-me, puseram-me assim contra uma parede ao lado, mas a parede não estava bem nas minhas costas, não estava bem junto das costas, estava assim paralela Sim. à parede, e eles escarraram-me para cima, foi a primeira coisa que fizeram. E eram muitos, porque esta tortura não era feita só pela brigada, nem só por aqueles que aparecem no processo. Eram todos os que lá estavam e vieram muitos Fazer e isso? a fazer isso, a escarrar-me para cima. A coisa mais horrível, e foi aí que eu percebi, e só escarraram, tanto quanto sei, para cima de uma outra mulher. É outra forma de torturar as Menorização e mulheres de... com métodos específicos. E então escarraram e eu senti uma necessidade absoluta de me tomar banho, tal como as vítimas de violação. E eu na APMJ, na Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, de que faço parte, faço um teatro, levo um teatro a escolas sobre a violação. E aquilo que eu percebo é que a necessidade maior que existe é de limpar, das pessoas se lavarem. Mas não pôde limpar-se de forma nenhuma. Não, não havia chuveiro, não havia toalhas, não havia sabão, não havia bidé. Havia uma casa de banho que só tinha um lavatório e uma sanita e papel higiênico. Mais nada. Não havia uma pasta de dentes, uma escova de dentes, um sabão, nada. E foi aí que eu percebi que eu não me podia lavar. E então lá me limpei como pude, com a água do lavatório, com o papel higiênico. Estive assim, houve muitos episódios, houve o episódio da tortura da estátua, que também devem ter ouvido falar, que eu não fiz. A tortura da estátua é feita também por medo. Mas em Porque, relação ainda ao sono, porque como é que a mantinham acordada? Portanto, era com sons, com gritos. sim, com gritos, que é coisa que eu ainda hoje não consigo ouvir. Um grito súbito é uma coisa que me deixa em pânico. Ah, e sons de Portanto, cair tentava objetos. adormecer, Eu era isso? tentava, quando eu tentava, eu tive sempre, para já eu não tinha grandes condições para adormecer. Eu tive sempre um banco sem costas. Eles tinham cadeiras naquela cela, havia uma mesa retangular ao centro, as cadeiras para os pitos, que eles depois iam buscar, e havia à frente deles um banco redondo sem costas, que era o banco onde eu me sentava. Eu não tinha forma nenhuma de me recostar, mas mesmo assim acho que fechava por vezes os olhos e eles batiam. Batiam com moedas, com chaves, batiam aquela mesa, tinha uma gaveta por baixo. Eles, à meia da noite, davam murros naquela gaveta. Sacudiam-me, davam-me empurrões, mas não me espancavam. O espancamento foi depois, Mas eles faziam turnos então, iam trocando entre eles. entre eles e elas. Porque era durante a noite, portanto É iam uma trocando. coisa muito curiosa, e nós vamos aos processos da PIDE e não há mulheres, mas elas estavam lá. Eles nem sequer lhes reconheceram, às PIDEs, o direito de figurarem nos processos. Só há homens. Mas o processo fisiológico de estar tantas horas sem dormir tem que tipo de consequências? É alucinações? Tive alucinações, e eu tive uma alucinação muito curiosa que não consigo explicar. Eram elevadores. Eu ouvia os elevadores a chegarem, via e ouvia
abrir as portas, eles saíam pelas portas e não havia elevador nenhum. Não existia sequer na Não, altura. é uma alucinação. Também tinha aquela mais comum das lagartas, mas isso tem que ver com o chão. As lagartas subiam-me pelas pernas e eu sentia, porque as pernas estavam a inchar, portanto havia um prurido, uma reação das pernas e eram como se fosse, era como se fossem as lagartas a subir e eu via as lagartas. Entretanto, para me manterem acordada também, fizeram-me uma coisa que é muito rara, pelo menos aqui, não se tem ouvido falar, ouviu-se falar do Guantánamo, ouve-se falar do Brasil, mas aqui não se ouve falar muito, que é a tortura do afogamento. Porque a Aurora partilhou que tinha algum receio da água e usaram isso contra si. Mergulhava-me a cabeça no lavatório. Não terão feito isso a outros presos, porque o lavatório era pequeno, eu tenho a cara pequena, e por isso elas me podiam mergulhar a cabeça, a cara, empurrando-me a nuca, e depois puxando-me os cabelos quando eu começava a sufocar, porque não me queriam matar. E foi assim também com o espancamento. Começaram-me a avisar que vinha a Brigada dos Índios. E um dia veio, e eu posso dizer o nome, porque já comprovei que é ele, não disse antes, porque não tinha a certeza. Entretanto, eu já confirmei. Foi o Casimiro Monteiro, o assassino de Humberto Delgado, que era especialmente treinado, uma máquina para torturar. Foi ele que me bateu sem dizer uma única palavra. E as sequelas que eu tenho, ainda hoje, são nas pernas e foi por causa desse espancamento. Ele batia-me nas pernas, mas primeiro disse, eu volto daqui a 1 hora. E voltou e começou a bater sem dizer uma palavra. E eu também acho que não dizia nada, só pensava, isto vai acabar. E acabou quando a porta se abriu, entraram outros pides, agarraram-no e levaram-no para fora. Eu senti uma coisa muito estranha no abdômen, no estômago, uma sensação estranhíssima que nunca tinha tido. Não sabia se era para ir à casa de banho, mas fui. E já não me consegui levantar da sanita, e perdi os sentidos. E antes de perder os sentidos, eu vi entrar o médico. Vi entrar o médico que estava do lado de fora a assistir, porque o gabinete do médico era no Reduto Norte e ele estava no Reduto Sul quando isto acabou. Portanto, ele assistiu. Esta tortura era medicamente assistida. Nós íamos ao médico e o médico mandava parar a tortura porque naquela altura, em Portugal, eles não queriam que os presos morressem. Mas até a presença de um médico é algo retorcido, não é? É. É uma parte da tortura. Eles não queriam que em Portugal, naquela altura, antes tinham querido. No Tarrafal matavam, nas colónias matavam, mas em Portugal não queriam que ninguém saísse morto. E então tinham um médico. E Mas quando no início eu fui para o Reduto Norte, levaram-me ao médico para ver até que ponto era capaz de resistir. E a tortura, este espancamento, foi presenciado por um médico. Dentro desses vários episódios de tortura, entre eles iam sempre referindo: se falar, isto vai acabar, não é? Sim, O que é que a manteve sempre consistente neste ato de não ceder? Porque estava em causa a sua vida. Sem dormir, a ser torturada fisicamente, humilhada. O que é mais forte do que a luta pela própria sobrevivência? eu aqui há dias foi num programa e eu não sei se foi da concorrência ou foi deste canal que fizeram uma entrevista a um neurocientista e eu percebi, a mente tem mais força que o corpo. O cérebro tem mais força, para além de comandar o corpo,
tem uma força que nós desconhecemos. E aquilo que me salvou, que aquilo que me levou a não dizer o nome de ninguém, a não falar de mim e a estar ali, era conseguir desligar. Eu fiz uma dissociação. Eu, de certo modo, não estava ali. Ou não estavam eles ou não estava eu. Eu separava-me. Era como se eles não existissem. E era a força da mente. Eu cantava. Era uma forma de resistir. Eu hei de devir sempre ao José Mário Branco uma canção que ele tem, que é a Ronda do Soldadinho. Eu sabia de cor aquela canção e a letra, e cantava. E eles ficavam possessos, e era como se não existisse, eu cantava na mesma. Quando chegava ao fim, cantava outra vez. E também aquilo que, aliás, há um livro que saiu dos Anónimos de Abril, que tem as pétalas de pão. Eu fazia, porque eu não deixei, nunca deixaram de me dar os alimentos. Eles traziam e traziam pão. E era um pão escuro. E eu com aquele pão amassava devagarinho, devagarinho, fazia flores. E isto era a forma, a minha força estava nas mãos, quando eu fazia flores. E estava no cérebro, na mente, quando eu cantava. Portanto, eu refugiei-me dentro, ou então voava, e eu não sei explicar, mas nunca me passaria pela cabeça dizer o nome de ninguém. Não sei explicar se eram porque eu fazia como se eles não estivessem lá, ou se era porque eu me refugiava nestas coisas da voz, e também das respostas. Eu nunca na minha vida tive respostas prontas, a não ser para eles. Eu mantive o sangue frio e a presença de espírito, e tinha sempre resposta. E havia uma PIDE, que era a PIDE Maria José, que me dizia: ou falas ou morres ou ficas maluca. E eu disse: maluca não fico, falar não falo, morrer tenho que me levar para o cemitério do Alto São João, e eu estou sem saber porque é que foi do Alto São João, e as pessoas vão saber que vocês me mataram. E daí a nada, bocadinho, como os pés estavam todos inchados e as pernas e deitavam líquido, eu descalcei-me e espirrei. E ela disse: calça-te, já te constipaste. Eu disse: então não vou morrer. Tanto faz constipada como não. E entretanto essa PIDE gritava-me: o que mais nos exaspera é a tua calma. Eu sentia-me muito bem, porque eram os torcionários que estavam exasperados e eu estava calma. Eles não percebiam, apesar de há uma ideia de que eles eram todos estúpidos. Não eram, eles não eram estúpidos. Mas aí acha que é uma característica sua de ser assim? Ou acha que são os ideais que eram mais fortes e também pelo facto de ter assistido à morte do Ribeiro Santos, a partir daí tudo se tornou irrelevante? O que é que é? Exato. Porque acha que há pessoas mais fortes mentalmente do que outras também? O que é que está na origem dessa força, enfim, inusitada e Olha, incomparável? eu não sabia que era capaz. Acho que ninguém sabe. Porque é demasiado violento. De qualquer modo, foi tudo isso que disse. Eu acho que psicologicamente devo ser uma pessoa forte. Não parece, mas acho que sim. E fisicamente também, porque isto também fisicamente é muito violento. E ao mesmo tempo também são os ideais. Eu acreditava, e ainda acredito, num mundo mais justo, mais igual, mais livre, e acabar com a guerra. E acho que nem todas as pessoas viram matar, viram assassinar um amigo. E a partir daí as coisas são relativizadas. Quando vai às escolas, porque hoje fala muito em debates, contou a sua história em livro, é várias vezes entrevistada, mas quando está com o público, sobretudo, mais jovem,
As pessoas têm dificuldade em acreditar. Nota que parece uma realidade tão distante e tão diferente que é difícil das pessoas se relacionarem com ela. Eu tenho tido várias experiências, praticamente já devo ter corrido o país inteiro em escolas. E tenho uma experiência muito interessante e ao mesmo tempo um pouco eh, incomodativa quando se pensa para as pessoas que pensam que os jovens são amorfos. Os jovens não são amorfos. Os jovens são tornados amorfos. Está a haver, e agora mais que nunca, uma forma de controle da mente dos jovens, de lhes darem coisas já feitas, de não os colocarem a pensar, de não desenvolverem o sentido crítico e daí que pensem que eles não se interessam por nada. Isso não é verdade. Interessam. E interessam-se pela memória. Os jovens querem saber, na primeira pessoa, o que é que aconteceu. E querem-me tocar, que é uma coisa que eu acho muito curiosa. Há uma menina, era da escola primária, esta menina, ali na biblioteca de Alcântara, que no final disse-me assim: posso-lhe tocar nas mãos? E eu disse: podes. E ela tocou e disse: não tem tantas rugas como isso. Porque eu disse: as minhas mãos, não há heróis. As minhas mãos são iguais às vossas, eu sou igual a vocês. E depois disse-me assim: e posso-lhe mexer nas bochechas? Eu disse: podes. Ai, tão fofinhas. E houve mesmo destes pequeninos, eu vi que havia interesse e eles estavam a perguntar e a querer saber. Mais velhos, acontece a mesma coisa. E vêm-me contar histórias da família, do que os avós lhe contaram também. E, ao mesmo tempo, também tem acontecido, já aconteceu muitas vezes, pelo menos numa escola ali na zona ali de Rio de Moro, naquela zona, houve uma situação em que uma miúda desatou a chorar convulsivamente. Eu não percebi se a miúda era maltratada, se tinha alguma situação equivalente. Uma coisa que eu nunca achei que tivesse havido foi indiferença. Eles querem saber e nós temos que lhes contar. E o que está a acontecer neste momento, e é grave, é que estão a fazer a negação. Os fascistas fazem isto. Primeiro apagam, depois negam. E primeiro é como se não tivesse acontecido. E depois já negam. Já dizem: não foi assim. Foi! Mas, por exemplo, eu estive no secundário já há muitos anos e na altura em que se estuda a ditadura e o 25 de Abril, não há os relatos específicos das mulheres que sofreram e como sofreram. Acha que houve um apagamento da história, dos relatos das mulheres que foram abusadas aqui? Houve. Aliás, tem havido sempre um apagamento do papel das mulheres, em tudo. E na resistência também. E não contavam a história das mulheres, e eu penso que isto foi deliberado para as esconder, as manter ocultas. E por isso, durante muitos anos, o 25 de Abril, ou nem sequer era falado do antes do 25 de Abril, da ditadura, ou era falado de uma forma, ou não era, em que só apareciam homens, mas determinado tipo de homens. Havia homens com ar intelectual. Parece que foram apagadas as mulheres, mas os homens também apareciam como uma elite. Quem se opôs era uma elite. Isso não é verdade. Opôs-se um povo inteiro, porque não foram só os que foram presos quem sofreu. Os que foram presos sofreram mais.
relativamente às mulheres, havia requintes na tortura das mulheres. Coisas em que, para que as mulheres se sentissem sujas, para as conspurcarem, Por para exemplo, as humilharem. Por exemplo, quando as mulheres tinham menstruação, eles usavam isso. Usavam, as mulheres não tinham forma de se limpar, de se lavar, e usavam esse sentimento de sujidade. Quando me escarraram para cima, e a Maria Custódia Chibante, a quem fizeram o mesmo, 10 anos antes, ah, é para conspurcar, para sujar, é como se as mulheres ficassem mais sujas ainda. E sobretudo a menstruação, e não deixar que as mulheres mudassem de roupa. deixar a menstruar, é isso mesmo, Exato. com o sangue Deixar o para se sangue sentir escorrer suja. para se sentir suja. Não dar nada para as mulheres se limparem, para cuidarem. A minha sorte foi naquele período que tive, de facto, quando estive na tortura do sono, eu tive a menstruação. Mas o fluxo foi muito reduzido. Também, se calhar, por causa de estar em privação de sono. Provavelmente o corpo também se defendeu nesse sentido. Não é? Sim, o corpo, eu reagi nesse sentido, portanto não tive um fluxo muito pequeno, muito mais pequeno que o normal. E essa foi a minha sorte, desse ponto de vista. Quando falamos na guerra, há sempre um tema muito relevante que é o trauma que fica das pessoas que estiveram na guerra, por exemplo. Quando falamos de quem passou por episódios como estes, pelos quais passou, há também uma dimensão de trauma, de imagens, de pensamentos que até hoje, aos seus 73 anos, ainda se mantém. Eu fui tratada. Eu primeiro, quando saí, e durante muitos anos. Tratada como? Fui tratada muito mais tarde. Eu estava a trabalhar, era procuradora em Évora, e houve uma altura, não sei porquê, eu deixei de conseguir dormir. Eu até pensava que não tinham ficado, para além das pernas, que não havia trauma, que não havia sequelas. E, de facto, o trauma depende de como nós entendemos o que é o trauma. Eu consegui resistir as pessoas, e as pessoas não são todas iguais, e nós não podemos condenar quem não resistiu a coisas tão violentas, porque as pessoas não são todas iguais, mas o que é verdade é que eu, durante muito tempo, eu saí da organização a que pertencia, pouco A tempo MRPP? depois, Sim. ao MRPP, eu saí em 1977, portanto já há muitos anos. Por razões pessoais, saí. Nunca deixei, nunca afastei os meus ideais e a minha forma de pensar e a minha independência. De qualquer modo, achei que depois do 25 de Abril, para mim, e eu respeito os partidos, desde que sejam democráticos, para mim, pertencer a um partido deixou de fazer sentido, porque há disciplina partidária. E eu, digamos, talvez, utilizando esse termo, que seja um bocadinho indisciplinada. Obedecer à disciplina que me impõem é coisa que É difícil para si. tenho, é que é difícil. Mas, portanto, Só há aquela que eu imponho. quando estava em Évora, então, teve ali um período em que começou a não conseguir dormir. Sim. E aí eu fui-me tratar. Mas muito tempo depois, já tinham passado mais de 30 anos. E aí é uma questão psiquiátrica também, não é? Sim, aí eu fui-me tratar. Eu, a princípio, entrei em negação. Havia de passar. E tomava ansiolíticos, tomava indutores de sono, mas não conseguia dormir. Eu dormia um bocadinho. Mas E tinha a seguir pensamentos, tinha lembranças ou não? tinha a mulher de branco, que é uma coisa que eu não consigo explicar ainda bem. O psiquiatra, que foi o Dr. Afonso de Albuquerque, que entretanto já faleceu, o psiquiatra explicou-me que eu, no meu subconsciente, ficou uma imagem que eu conscientemente não vi. Não sei se isto se pode dizer assim,
Mas depois do espancamento, quando eu perdi os sentidos, entrou o médico. Só que quando eu tinha visto outra vez, estava o médico e a enfermeira. Portanto, também terá entrado o médico e a enfermeira porque me deram uma injeção. Foi a única vez que me pediram autorização para alguma coisa, foi para me dar a injeção. E eu devo ter retido a imagem da mulher de branco, da enfermeira. E os meus sonhos recorrentes eram sempre a mulher de branco. Uma mulher de branco que entrava, fechava a cela, eu ficava lá dentro, tinha o clima da cela de tortura, era o clima, era o mesmo clima, só que eu não via a cara dos pitos. Eu só via a mulher de branco que abria e fechava a porta e eu ficava sempre lá dentro. E a partir daí eu não conseguia dormir mais. E, entretanto, eu percebi que aquilo era uma reação de descontrole do stress, ou qualquer coisa, que o trauma... Aquela memória ficou, como eu dizia no início, no corpo, não é? E na mente, Sim, ficou estava lá. E também referia-se há pouco que há determinados sons que ainda hoje lhe fazem confusão. Exato. O grito do Os nada. sons bruscos. Qualquer coisa que caia ao chão, um prato que caia ao chão, eu dou um salto. Fico assustada. Eu não é bem assustada. É alerta quase. É sim, há qualquer coisa, porque eles gritavam, quando não me deixavam dormir, gritavam. Gritavam-me nomes de pessoas, a ver se eu reagia a algum desses nomes. Se E eu identificava sabia, com pessoas que também tinham que exato, passar pela prisão. porque quando me diziam nomes de pessoas que eu conhecia, umas conhecia, outras não, que eu reagiria, de que eu de algum modo mostraria que conhecia aquelas pessoas. Ainda sobre as mulheres e os homens, é interessante porque também no Speed e na Speed li que das mulheres Speed sabia-se sempre o nome. No caso dos homens Speed era o senhor inspetor, o Exato. senhor chefe. Que desconsideração é que vê aqui em relação às mulheres? É a subalternização das mulheres, mesmo enquanto pitos. Aquelas mulheres não tinham a mesma categoria que tinham os homens, mesmo quando, como por exemplo a Pide Madalena Oliveira, era chefe de brigada. Acho que era a única. Mas ela não aparece em processo nenhum. No meu processo também houve a Pide Madalena, mas não está lá. Aliás, como houve aquele Casimiro Monteiro, também não aparece o nome dele, como não aparece o nome da brigada. Só aparece dos inspectores, porque havia uma brigada e havia os inspectores. E os autos eram todos feitos noutro local. Os autos nunca eram feitos à minha frente. Todos os autos, mais ou menos, só respeitam isto. Não é permitida a presença de advogado por poder prejudicar a investigação, e depois perguntada sobre isto e não sei quantos, e coisa, respondeu 2 pontos que não responde. E, de facto, nunca respondia nada. Essa parte é verdade. Essa parte é verdade. Deixe-me, enfim, seguir uns anos mais à frente, porque 3 meses depois é libertada e, mesmo assim, nunca teve acesso a um advogado, nunca houve uma acusação, certo? Certo. Portanto, Aliás, era muito curioso. nunca foi a julgamento também? Não havia provas. A prova, mesmo para o tribunal plenário, era a confissão. A confissão extorquida pela tortura. Como eu nunca confessei e ninguém confessou sobre mim, não havia nada. Eles não tinham nada. E como é que é esses dias a seguir a voltar ao mundo cá fora? Porque a Aurora está a suspirar. Porque, de facto, há uma hora antes e depois de tudo isto, não é? Há uma hora a seguir que não se consegue calar. Eu, nos dias a seguir a terem-me libertado, eu falava,
e não me conseguia calar. Muitos anos depois, em 89, tornou-se magistrada do Ministério Público, uma carreira que foi muito antes, foi antes, aliás, muito tempo vedada às mulheres, e depois foi há poucos anos que se jubilou, que se aposentou. Na altura, li agora que disse que já era sensível à violência contra as mulheres e contra as crianças, mas que nos tribunais percebeu ainda mais qual é que era a grande dimensão dessa violência contra as mulheres. Nesta sua carreira, gostava de terminar com esta sua observação. Onde é que viu esta violência contra as mulheres e crianças nos tribunais? Esta violência, quando eu iniciei funções, era praticamente invisível. Eu comecei a trabalhar, tirei o SES, comecei a trabalhar, a minha primeira comarca foi Alcácer de Sal, e a violência não era um tema com destaque, começou mais tarde. Eu vi a violência, ouvi as mulheres. Em Évora, há um exemplo, há uma mulher que me conta a violência a que tinha sido sujeita desde os 16 anos pelo companheiro. Eu ouvi-a uma tarde inteira e quando saí, eu não fui capaz de ir para casa. Eu dei várias voltas à muralha de Évora antes de me conseguir atrever a estar sozinha, porque foi terrível. Esta violência que eu tinha, portanto, a noção dos livros e tinha conhecimento desde pequena. Eu desde pequena vi violência doméstica, só que não tinha esse nome. Deixa-me perguntar-lhe uma coisa ainda. Ainda em relação às prisões, não havia também nenhum tipo de violência sexual para com as mulheres que estavam presas? Não, a única coisa que houve, e de facto não podia deixar de haver uma parte sexual, uma parte em que a humilhação é sexual. E a única coisa que houve, portanto, não foi no meu corpo, tirando aquela parte em que me despiram, foi ao meu lado. Eu estava no banco, puxaram uma cadeira para junto de mim e um homem e uma mulher pidas simularam relações sexuais. Eu não sei se estiveram, porque não olhei. Eu só ouvi os sons, ouvia os ruídos, não olhei. Como tal, não sei se aquilo foi efetivado, mas eu era uma miúda, eu tinha 21 anos e isto é abuso sexual. Tiveram, ou simularam ou tiveram, isto não sei. Quando podiam ter noutro local qualquer, evidentemente aquilo era para em meu benefício, digamos assim, ou em meu prejuízo. Era para eu me sentir mal. Mas, mais do que isso, tocar-me no corpo, não. Com esses intuitos, não houve. Pergunto-lhe, ainda hoje vê uma justiça que ainda tem muitos preconceitos, muita desigualdade de género e que é prejudicial para as mulheres e para as crianças? Existem muitos preconceitos relativamente às mulheres e até relativamente às crianças também. Para já, um dos preconceitos é que as denúncias são falsas. E isto muitas vezes também entra nos próprios tribunais, este tipo de pensamento. Depois, Desconfiam muito da vítima. desconfiam mais da vítima do que do agressor, muitas vezes. Basta nós lembrarmos daquela célebre pergunta: mas, ó querida, porque é que não fiz a queixa mais cedo? Que uma juíza fez a uma ofendida que, por acaso, também está ligada à comunicação social. E ao homem tratavam-no por professor doutor. Isto aconteceu. Como noutras situações tem acontecido, as mulheres têm que provar que não estavam no local errado, que não tinham a roupa errada. E parece que toda a roupa poderá ser errada. Se as mulheres têm a burca, estão a pedir que lhe atirem.
Se as mulheres têm calças justas, estão a pedir que lhes dispam. Se as mulheres têm a decote, estão a pedir não sei o quê. Portanto, elas estão sempre a pedir. E este preconceito é fortíssimo. E, inclusivamente, também relativamente às crianças, de duas maneiras. Estas mulheres, como mães, depois acabam por também sobre elas recair o preconceito, quando elas são vítimas. Em quase todos os casos, eu devo dizer-lhe, eu trabalhei mais de 30 anos como magistrada do Ministério Público, houve 2 denúncias falsas. Numa delas, a vítima, a vítima, a queixosa, veio-me dizer no dia seguinte que era mentira. Tinha chegado a casa completamente alameada, teve que justificar aos pais porque é que ia naquele estado e então disse que a violaram, mas ela veio-me dizer a verdade, veio-se retratar. Não houve outras situações assim. Portanto, não é mentira, é verdade. E também relativamente às crianças, nós já temos ouvido que elas é que provocam. A criança é que provocou o adulto. A criança é que quis. Que é simpática porque Pois, porque, pronto, é uma elas, criança viva e sim, curiosa. as mulheres põem-se a jeito e as crianças também. E há uma coisa que tem sido muito tratada deficientemente, que são mais as meninas que os meninos. Embora possa acontecer, a violação pode acontecer contra homens também, contra meninos também, mas são mais vítimas as mulheres e mais vítimas as meninas. Porque há logo à partida uma posse, um domínio que um homem não tem esse sentimento com tanta facilidade relativamente a outro homem. A qualquer mulher tem. Qualquer homem acha que a mulher, pronto, ele pode, ele manda, ele te domina, ele pode fazer tudo. Sobretudo se a mulher for dele. Aurora, ainda hoje gosta de contar a sua história, gosta de ser um exemplo ou gostaria que já não fosse sequer assunto? Eu ainda hoje já não me dói, já conto com mais facilidade, mas mexe, mexe muito comigo. Só que eu tenho um dever, que é aquilo que se chama o dever de memória. Se nós não tivermos memória, nós não existimos, ou existimos de uma forma muito tosca. E neste momento, sobretudo, em que a memória está a ser escondida e apagada, eu tenho que dizer, aconteceu-me a mim. Isto é verdade. Todos os fascistas, todos os regimes ditatoriais farão o mesmo, logo que possam. Podem não aparecer exatamente da mesma maneira, mas tentarão que as pessoas não pensem, que as pessoas não falem, que as pessoas não reajam, que as pessoas tenham Não se medo manifestem. e que as pessoas queiram um salvador da pátria. A coisa pior que pode existir é um salvador da pátria. Quem manda temos que ser nós, não somos os salvadores. E eu, por acaso, até sou salvador, mas é de nome. Aurora Rodrigues, muito obrigada Obrigada eu. por ter Foi um vindo. prazer, gostei muito de falar consigo. Que bom, também. Muito obrigada. Nós voltamos na próxima semana com mais memórias, mais histórias e mais figuras relevantes sempre. Até para a semana e obrigada por estarem desse lado. Muito obrigada.